Fala aí, galera, nós hoje vamos estar estudando um pouquinho sobre ossos do crânio. E aí, dentro dessa atividade toda que nós vamos estar fazendo juntos, nós vamos estar falando de cada osso do crânio, assim como suas articulações e também seus acidentes anatômicos. Então, todo mundo preparado? Vamos lá, que agora acabou a moleza, né? Chega de quarentena, vamos começar a trabalhar agora. Crânio. Bem, quando a gente fala em crânio, propriamente dito, né, a gente imagina aí toda a cabeça, né? Então, a gente precisa entender uma coisa, né? Para fins didáticos, dentro de anatomia, nós dividimos esse crânio em duas partes, em crânio e face. Então, nós vamos ver aqui, né, que toda a cabeça, né, aqui se referindo a toda a cabeça, ela é formada por 29 ossos, aonde nós vamos ter 11 ossos pares e 7 ímpares. Ela, então, é dividida em crânio e face. Então, como eu falei, né, nós vamos ter essa divisão de crânio e face. O que nós chamamos anatomicamente de crânio, nós vamos chamar aqui de neurocrânio. Então, nós vamos ter o neurocrânio, dentro da divisão nós chamamos isso de crânio, e esqueleto da face ou víscero-crânio, que vai ser a face. Então, quando eu falo que a cabeça inteira ela é dividida em crânio e face. Crânio, aonde a gente estuda apenas o que nós chamamos de neurocrânio, e face, que nós estudamos o esqueleto da face ou víscero-crânio. Em neurocrânio, que vai ser o nosso foco principal, né, deste módulo, nós falamos que o neurocrânio ele é dividido em 8 ossos, aonde 2 deles são pares e 4 são ímpares. Então, totalizando aqui, 4 e 2 aqui, 6. Aí a gente fica na dúvida, se a gente está falando aqui que nós temos 8 ossos formando o neurocrânio, por que aqui aparece apenas 6 ossos? É importante a gente lembrar aqui nesse ponto do nosso plano mediano que a gente estudou em Introdução à Anatomia, aonde a gente divide o corpo em duas partes, direita e esquerda. Lembram disso? Então, quando a gente fala em neurocrânio formado por 8 ossos e a gente lê, né, apenas 6 ossos, a gente tem que lembrar, quando eu falo aqui que 2 deles são pares, porque nós vamos ter o parietal direito e o parietal esquerdo. Da mesma forma, o temporal direito e o temporal esquerdo. Então, fica uma dica, né? Quando a gente joga lá na prova, por exemplo, né? Cite os 8 ossos que formam o crânio. E aí, quando a gente vê lá, escreve, né? Muita gente, quando começa a escrever, que aparecem 6 nomes apenas, entra no pânico e aí começa a arrumar, né? Da onde? Várias vezes eu me defronto com essas perguntas. Professora, você está pedindo 8, mas só tem 6. E aí a gente esquece lá do início da aula, quando a gente fala que 2 deles são pares. Então, quando a gente vai escrever isso no papel, a gente tem que lembrar de colocar o parietal direito, parietal esquerdo, temporal direito, temporal esquerdo. Bem, o próximo slide aí, a gente está tendo uma noção geral do crânio. Então, a gente tem mostrando todos os ossos, tanto do crânio, do neurocrânio, quanto do víscero-crânio. Mas é importante a gente lembrar que neste módulo, né, tô repetindo, nós não vamos estar estudando essa parte aqui, do víscero-crânio. Esse víscero-crânio, ele vai ser tratado no próximo módulo que a gente chama de face, ok? Então, no momento, a gente precisa focar mais nesses ossos aqui em cima. Então, a gente tem, primeiro, né, o osso frontal, que é formado aqui na porção anterior do crânio,
O osso parietal, que é aquele par, né, que nós falamos, então nós vamos ter um desse lado e um outro do outro lado. O occipital, que é um osso ímpar. O temporal, que fica aqui, ó, na região aí da estrutura auditiva, e o esfenoide, que fica aqui no cantinho. Então, aqui nós estamos vendo frontal, parietal, occipital, temporal, esfenoide. O único que a gente não consegue visualizar na porção externa do crânio é o etimoide. O etimoide a gente só consegue visualizá-lo ou na porção anterior do crânio ou em um corte mediano que a gente vai conseguir visualizar o etimoide, desculpa. Bem, seguindo aí, nós vamos ver as funções do crânio, né? Do crânio em geral. Então, nós vamos ter a primeira função. Proteger o encéfalo, né? Quando a gente fala em encéfalo, a gente vai estar se referindo ao cérebro, ao cerebelo e ao tronco encefálico. Normalmente a gente se refere apenas ao cérebro, mas na realidade a gente tem 3 estruturas dentro da caixa craniana, 3 estruturas importantes, que é o cérebro, que é a maior porção, o cerebelo, que fica aqui na porção inferior, e o tronco encefálico, que ele se localiza anteriormente ao cerebelo. Então, uma das funções do crânio é essa, abrigar e proteger o encéfalo. Uma outra função é abrigar os órgãos da sensibilidade, que anteriormente, numa nomenclatura anterior, a gente tinha a nomenclatura de órgãos órgão dos sentidos. Lembrei, desculpa, eu tenho tanto tempo que eu já acabei esquecendo. Mas órgão dos sentidos é a mesma coisa que a gente chama hoje de órgãos da sensibilidade ou órgãos da sensação. Esses órgãos, eles vão ficar localizados dentro do crânio, que é a visão, o órgão responsável pela audição, pelo olfato e pela gustação, além de vasos e nervos que a gente também acaba encontrando dentro do crânio. Mais uma função do crânio é dar passagem ao ar e ao alimento através das aberturas, né? Então, a abertura da cavidade nasal e a abertura da cavidade oral. Uma outra função, participar da mastigação através do maxilar, né? Da maxila, da mandíbula, dentes e, por último, local de inserção de músculos. Quando a gente fala essa palavrinha aqui, inserção, nós vamos estar nos referindo aos acidentes anatômicos onde os músculos vão ser inseridos, vão ser anexados, vão ser fixos. Então, quando nós falamos em local de inserção de músculo, é exatamente aonde nós vamos encontrar os acidentes anatômicos e esses músculos vão ser fixos nos acidentes anatômicos. Muito bem, agora que nós já vimos, né, já conhecemos aí o crânio, já falamos das funções, nós vamos estar falando agora da divisão do crânio. Então, quando eu falo divisão do crânio aqui, eu estarei me referindo ao neurocrânio. Então, o neurocrânio, ele vai ser dividido em 2 partes. Em calvária, que é chamada também de calota craniana, que vai ser composta por estes ossos, que são 4 ossos, frontal, parietal e occipital. Parietais, lembrando aqui, ó, parietais é um osso par. Então, 1, 3, 4. Assoalho da base, assoalho ou base do crânio, também formado por 4 ossos. Os temporais, par, né, direito e esquerdo. O esfenoide, que é ímpar, e o etimoide. Resumindo, a divisão do neurocrânio, então, é calvária e assoalho do crânio. Então, calvária formada por 4 ossos e base do crânio ou assoalho do crânio formado por 4 ossos. Bem, então, aqui, só esse slide mostrando melhor, né, os ossos que compõem a calvária. É importante, né, vocês memorizarem bem a localização de cada osso, porque quando a gente começar a falar
em acidentes anatômicos, aí a gente já tem que estar com a localização desses ossos bem clara na nossa mente. Então, primeira coisa, o frontal, parietais, occipital. Esses 4 ossos aqui que a gente está vendo, eles formam a calvária. Aqui nós vemos o assoalho do crânio, né, ou base do crânio, aonde eu falei que também é formado por 4 ossos. Os 2 temporais, o esfenoide, e nesta imagem aqui, ó, nós estamos vendo o crânio, mas em um corte mediano. Lembra que eu falei lá atrás que o etimoide era aquele osso que a gente só consegue ver melhor em um corte mediano? Pois está aqui, apresento ele a vocês, etimoide, ó. Então, etimoide, esfenoide e aqui atrás, ó, os temporais. Temporais pares, esfenoide ímpar e etimoide ímpar também. Então, até aqui eu acho que deu pra gente entender primeiro, né, essa divisão do neurocrânio e víscerocrânio. Então, a gente aqui está mostrando, né, da melhor forma para vocês entenderem primeiramente essa divisão, ok? A partir, né, do próximo slide, a gente já entra falando apenas do frontal. Então, vai ser uma próxima aula que eu vou estar gravando para vocês, onde a gente começa agora a falar de osso por osso. E o primeiro osso que nós vamos falar na próxima aula vai ser o osso frontal, com todos os seus acidentes anatômicos, com todas as suas articulações. Então, eu espero vocês aí na próxima aula, onde nós estaremos falando um pouquinho do osso frontal, ok? Até lá, então. Tchau, tchau.